Em 2008, o barril de petróleo Brent, esse mesmo que a gente está falando aqui, que está chegando aí na casa dos $140, ele chegou a $148. Aí, o Lula interveio no preço, porque imagina, lá em 2008, $148, quanto a gente pagaria no combustível lá naquela época? Teve essa intervenção. Lá foi ruim. Agora pode ser bom se o Bolsonaro intervir? Paulo Caetano, você pode acreditar que para a população foi excelente esse tipo de medida. E para o Lula também foi excelente. Veja só, ele conseguiu reeleger a Dilma Rousseff 2 anos depois, fazer uma bancada excelente no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro, se não agir imediatamente, vai se dar mal na eleição de 2 de outubro e vai levar também todo o pessoal que está com ele, todos os apoiadores do Centrão. Todos é muito grande, mas vai levar boa parte assim e vai abrir espaço para a esquerda crescer e para outros partidos crescerem. E o Bolsonaro, que não é trouxa, nada, é bem esperto, só que demorou para tomar essa medida, que o ano passado, quando nós entrevistamos ele aqui na Pan News, nós falamos, presidente, precisamos encontrar uma maneira de diminuir os preços da gasolina. E ele deixou muito para trás. A empresa vai ser afetada nos rendimentos, certamente, mas o povo brasileiro vai reeleger o Jair Bolsonaro, ele tomando essa medida de abaixar o preço da gasolina e do álcool aqui no Brasil. 7 horas e 55 minutos. Kim, o que você quer explicar para as pessoas? Que se congelar o preço vai ficar congelado? Explica pra gente, direitinho. Só que depois tem que descongelar, ou seja, transferir para frente. Não, conversa séria. Vamos lá. Tá, eu vou falar, mas vou desfalar. Peraí. Beleza? Pode ser assim? Não, peraí. Eu falei, mas desfalei. Eu vou com você aqui no mesmo raciocínio que eu fui com o Fernando Tupan e com a Pamela. Tudo que foi feito lá no governo Lula, a despeito se eu aprovo ou não, é só uma dúvida. O Fernando Tupan disse, para as pessoas foi ótimo, para a Petrobras foi péssimo, né? É diferente lá e é diferente agora? Qual que é a diferença dos momentos? A diferença é que... Lá chegou a 148, agora ainda chegou não chegou a 140 ainda. Tá, mas a diferença, muito simples, inclusive, na minha opinião, né? O salário mínimo na época era quanto? Não era 1.212 como é hoje. Então era muito pior. É diferente. Não, era mais era baixo. Muito pior. O preço do combustível era mais baixo também. Então seguia... Mas a $148 seria muito mais alto. Fazer o percentual aí do gás de cozinha, por exemplo. Agora tá lógico que tem aí os auxílios e tudo mais. Mas anteriormente passava dos 20% do salário mínimo a compra de um gás de cozinha. Então imagina... tudo, não adianta dizer que no governo Lula era 2 e pouco a gasolina. Eu lembro que um refrigerante era R$1. Eu ia no mercado e comprava. Hoje é R$7. É óbvio que houve o aumento no preço de toda a mercadoria, inclusive do combustível que a gente está falando aqui. Mas tem que entender também, na época o salário mínimo era outro, né? Toda a provisão aí moderna da economia e tudo mais que está acontecendo também era baixo. O real foi há pouco tempo, né? Nós não tinha nem 20 anos de real ainda no Brasil. Então eu acho que tem coisas que devem ser consideradas assim. Kim, a minha questão é simples, é bem simples. Não estou falando do preço em si, estou falando da atitude do governante. Em 2008 não podia, tudo foi criticado. Foi criticado a redução do IPI, foi criticado o Bolsa Família, dar dinheiro, não tem que dar dinheiro, tem que ensinar a pescar. A intervenção da Petrobras foi criticada. E agora pode. Só essa é a minha questão. Tá, mas eu não defendo a intervenção da Petrobras tudo que foi feito lá está sendo feito agora. Nos seus preços, Paulo. Não, tudo bem, eu só estou dizendo... E o presidente Bolsonaro pegar e ligar para o presidente da Petrobras e falar assim, baixa o preço aí. Pode baixar R$1 o preço. Isso eu não defendo isso. A atitude do governante é justificável, dependendo do momento que se vive? Só essa pergunta. É óbvio, não é por acaso que existem os decretos aí de estado de calamidade, que não se exige licitação para compra de muita coisa. É óbvio que o momento de guerra, de pandemia, é um momento totalmente diferenciado, um momento comum que o tempo vive, né? Tem que ser considerado todas as intempéries, inclusive de todos os momentos. Eu acho que isso
Não a interferência do valor do preço, como eu já te disse. Vamos lá. Mas sim, tentar resolver de outra Pamela, forma. um minutinho pra você. Paulo, eu acho que existem duas coisas aí. O que o governo Lula fez no sentido de auxílio, eu não vejo crítica. O que eu vejo é o pós, né? O pós foi falho, né? Então, um Bolsa Família, ele não é errado. Ele precisa ser dado, sim, para as pessoas que necessitam e num país de terceiro mundo como a gente vive, que a gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome. O problema é não ter um pós. Como tirar essa família dessa situação de vulnerabilidade? Outra situação, a interferência no preço da gasolina no passado não é essa que está sendo proposta agora. Essa que está sendo proposta, ao que me parece, na minha opinião, é mais no sentido do lucro da Petrobras. Como usar este lucro? Não fazer como o Kim falou, ligar lá e falar assim, abaixa e dane-se o mercado externo, dane-se os investidores, enfim. Porque isso, se a Petrobras cai de valor, né, se a gente passa essa imagem de interferência estatal e de insegurança e ela cai de valor, isso interfere na nossa economia toda. Então, não que ele estivesse errado, não é essa crítica que eu vejo no passado de socorrer as pessoas que precisam. O problema é o pós, o problema é a corrupção, né? Não essas atitudes que foram tomadas para socorrer as pessoas. Então, se eu estou falando que hoje o governo não pode ser criticado quando vem socorrer o cidadão, eu falo isso no passado também. Acho que a gente precisa ter essa maturidade. Nem tudo que o Lula fez é ruim e nem tudo que o Bolsonaro faz também é ruim. Acho que a gente não pode cair nisso. A gente tem que reconhecer o que é bom e seguir em frente. Professor, 30 segundos. Vai. Há uma questão de matriz que é diferente na época do Lula e na época do Bolsonaro. E a matriz diferente foi criada pelo Michel Temer com a paridade do preço internacional do petróleo. Então, temos um problema estrutural. Quando você diz a paridade a Petrobras tem as suas ações elevadas. Então, se a paridade é a regra, não era a situação do governo Lula que manteve congelada a gasolina durante muito tempo. Mais de 2 anos e 6 meses foi a primeira vez de 2005 a 2008, quando em 2008 teve um reajuste. Então, um controle estatal sobre uma empresa absolutamente relevante. No entanto, agora, a partir do Michel Temer, MDB, que é o assessor também do Bolsonaro, criou-se uma situação de entrega da empresa ao capital internacional. E o que o brasileiro está pagando é justamente esse modelo neoliberal que é trazido pelo Temer e abraçado pelo Bolsonaro. Mas como as coisas mudaram, né? Porque lá atrás, graças a essas interferências ilógicas, somada à corrupção, a gente tinha um rombo que estava quase quebrando uma petrolífera. Vamos parar para pensar. E hoje a gente está falando em lucro da Petrobras. É só essa diferença. É só olhar para a Venezuela. A empresa não quebra. Aguinaldo falou muito bem. O que o Michel Temer fez, professor, é igualar o Brasil aos outros países que acompanham o preço internacional. E tirou a Petrobras do risco de quebra. Um capital gigantesco sendo leiloado por centavos. A que o senhor atribui o rombo da Petrobras que existia até pouco tempo atrás? Se há um rombo na Petrobras, ele estaria quebrado. Não, existia, né? Graças a Deus, e a boa gerência foi coberto. Estaria quebrado. E não é disso que estamos falando. Não é uma empresa quebrada. Não é. Claro que é. Que bom que houve um governo, né, que pudesse levantar uma somada à interferência, a interferência irresponsável gerou esse rombo que a gente quase perde a nossa petrolífera. Não perde. Os empresários 8 horas e 2 minutos. Porque tem o auxílio público. Repita. 8 e 2. Ai. Vamos pra casa? Vamos pra casa todo mundo? Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã. Um café, né, Paulo? Tchau, Paulo Caetano. E eu acho que amanhã a gente tem que ter um módulo especial sobre essa possível candidatura do Deltan. Acredito que é fogo de palha, mas porque a gente precisava discutir o papel da esquerda, que você reparou que a esquerda está forçando o governador Carlos Massa Ratinho Júnior para apoiar o Álvaro Dias e assim desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro. Vamos discutir isso aí, que vai ser um bom tema amanhã. Fernando, tchau pra você. Até amanhã. Tchau, Aguinaldo Vieira. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, Neto. Até amanhã. Tchau. Mandar um abraço pro pessoal que acompanha lá o Instagram, Luiz Neto Maringá. E até amanhã. Eu só não vejo... Não, deixa pra lá.
Depois eu falo. Tchau, quem, Rafael? Lembrando que o Luiz Neto Maringá é MGA, tá? Não vai escrever Maringá que você não vai achar. Tchau, Tchau a todos. Isso que é maravilhoso. Tchau, professor. Tchau, e vamos ver a disputa no Paraná. É interessante a mudança no quadro. Pamela Bussolini, tchau pra você. Tchau, Parabéns. Paulo. Quando a Tchau, gente parabeniza ouvintes. você, a gente está parabenizando todas as mulheres. Obrigada pelo carinho de todos, né? Acho que todas nós hoje agradecemos pelo carinho. Inclusive do meu amigo Luiz Neto, ó, que trouxe um chocolatinho, né? Um homem que dá chocolate pra uma mulher é um homem, um homem inteligente. Ou interesseiro, né? Dê chocolate pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua esposa, pra sua amiga hoje, que é maravilhoso. Tá bom. Que vem por aí, Carioca? Fala, Paulo, Rock and Pop com Suzane Vega, Luca. My name is Luca. Eu e o Luiz Gustavo, lá na Caleste, aí em Mandaguaçu. Contabilista, né, o Luiz Gustavo? Luiz Gustavo. Contador. Quer que eu fale o apelido dele? Ele não gosta. Não gosta, não. Quero convidar o Luiz Gustavo e a turma de Mandaguaçu para dia 9 de abril no Lebloc Eventos. A gente matar saudades dos bons e velhos tempos da Caleste também e dançar o passinho lá, né, Carioca? Animação, Carioca. Obrigado, Aguinaldo. Até amanhã, amiguinho. Ele só quer um chocolate também, igual a Pamela. 8h04, a gente tá encerrando essa edição do Pan News. A gente volta daqui a pouco, às 18h, com Vitor e companhia. Tem Pan News. E amanhã a gente está de volta aqui para falar sobre todos os assuntos que influenciam na minha, na sua, na nossa vida todos os dias, como o preço do combustível que a gente falou hoje. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.